Saúde Mais de hoje, falando sobre uma novidade, o novo reajuste para planos de saúde individuais e familiares deve impactar o orçamento doméstico de 16% dos usuários, ou seja, aí, ó, cerca de 8 milhões de beneficiários. Vamos entender o que é que muda? Agora, no quadro Seu Direito. Para conversar com a gente sobre esse assunto, tirar as dúvidas, eu recebo aqui no estúdio especialista em planos de saúde, o Paulo Novaes. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo. Bom dia, Bruno, tudo bem? Tudo bem. Bom dia também a todos os telespectadores aí. Vamos falar sobre essa novidade, reajuste no plano de saúde é o assunto de hoje no quadro Seu Direito. E claro, reforço o convite para você participar. Como? Enviando mensagens, compartilhando alguma experiência com a gente, tirando dúvidas, enviando suas perguntas para o WhatsApp do Mulher de Mais, o 991050400, ou através do nosso Instagram, o @CorreioTV, tá? E quando a gente fala de reajuste, a gente já pensa que vai pesar no bolso. Vai pesar no bolso? Vamos deixar já claro logo no comecinho, Paulo. Já vai pesar no bolso essa novidade? Todo reajuste, né, não é uma notícia que você espera ter um reajuste. Então pesa sim no bolso. Todo reajuste, lembrando que quem controla e quem regula o setor de plano de saúde é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Sim. Então todo reajuste, claro que ninguém espera por um reajuste, mas que acontece em todos os produtos. Hoje tudo no Brasil reajusta. Inclusive também os planos de saúde também reajustam. Com relação aos planos de saúde, normalmente esse reajuste acontece uma ou mais vezes ao ano. Como é que isso normalmente acontece? Olha, nos planos de saúde, o reajuste ele costuma ser de duas formas. Ele tem um reajuste anual, que é quando no aniversário do contrato ou no aniversário da tabela, se for um plano na modalidade coletivo por adesão. E tem um reajuste por faixa etária, que é quando muda de grupo de faixa etária. Que os grupos são de 0 a 18 anos, de 19 a 23, de 24 a 28, de 29 a 33 e assim segue, de 4 em 4 anos até 59. Quando o usuário ele completa 59, daí para frente ele não pode mais ter reajuste por mudança de faixa etária. Certo. Porque a ANS não permite. O único reajuste que o usuário vai poder ter vai ser o reajuste anual, que vai reajustar normal com o percentual da inflação e os outros reajustes que acompanham. Mas assim, o único reajuste que ele vai ter após 59 é o reajuste anual. Ele não pode ter reajuste mais por faixa etária. Entendi. Essa questão da faixa etária, porque na prática, cada pessoa, dependendo da idade, vai ter necessidades diferentes quando o assunto é plano de saúde, né? Então, cada idade vai ter um reajuste diferente? É assim que funciona? Isso, exatamente. No caso do reajuste anual, que é o reajuste que ele ocorre, ele é um percentual que é aplicado no valor do contrato para todas as idades, sim, independente das idades. Mas no caso do reajuste por faixa etária, ele em cada idade é diferente. É diferente em cada uma das idades. Sim. Porque ele corrige por um fator atuarial, devido a quanto maior a idade, maior a probabilidade de você usar os serviços de plano de saúde. Como o plano de saúde, entendemos que funciona da mesma mentalidade como um seguro. Então, quanto mais tiver o risco, né, a tendência do uso, então também é percebido que o valor também seja maior. Certinho. Já que a gente está falando sobre novo reajuste, qual é o percentual nesse momento, assim, para todo mundo já se programar, se for possível, né, Paulo? Olha, o percentual ele varia, ele não é um percentual fixo, ele varia de operadora para operadora, certo, e depende da modalidade do plano que a pessoa tenha. Existem hoje 3 modalidades de plano de saúde no mercado. Tem a modalidade de plano de saúde individual e familiar, que pertence à mesma modalidade, onde o reajuste ele é menor, um pouco menor, porque ele é controlado pela ANS. Então, esse reajuste não dá nem para prever, porque assim, ele varia, mas ele é um reajuste menor do que as outras modalidades que eu irei falar, que é o coletivo empresarial, certo, e o coletivo por adesão, que são 2 modalidades de plano, onde percebe-se que o reajuste é um pouco maior, porque os planos têm um pouco mais de liberdade de reajustar. Porque é um tipo de contrato que é um contrato feito por grupos. O coletivo empresarial é um tipo de contrato onde a empresa é um contrato pela empresa, é um contrato CNPJ com o CNPJ da operadora. Então, sim, o plano ele tem uma possibilidade de reajustar um pouco a mais devido a um reajuste a mais chamado de sinistralidade, que ele é embutido no reajuste anual também. Então, por isso que ele é um pouco a mais. O que é a sinistralidade? Sinistralidade é se por acaso o grupo ali tiver alguém que use muito determinado acima de uma cota
que esteja utilizando muito os serviços médicos, e aí essa sinistralidade é calculada e dividida por cada um usuário, como se fosse o rateio de uma conta de água, por exemplo. E no coletivo empresarial, a sinistralidade é do grupo. Então, geralmente, um plano coletivo por adesão, se juntam milhões de advogados aí, ou é por profissões. Então, se junta milhões de advogados, nutricionistas, arquitetos, e aí esse reajuste é de acordo com esse grupo. Então, costuma ser um reajuste também um pouco maior. Certinho. Eu gostei da pergunta do Josimar, chegou aqui no WhatsApp do Mulher Demais, o 991050400. Ele foi bem direto. Quem vai sofrer com essa novidade? Já que a gente está falando de aumento, quem é que vai ser impactado aí diretamente com esse novo reajuste, Paulo? Olha, quem é impactado com o reajuste é o consumidor, porque a gente precisa entender isso, né? Que tudo vai reajustar. Então, assim, o consumidor realmente ele é impactado, né? Mas assim, quem opta por ter um plano de saúde já tem que fazer já calculando também isso, né? Já pensando né? Que depois do certo tempo, seja no aniversário da tabela ou no aniversário do contrato, vai sofrer o reajuste. Então ele já se prepara para pagar um reajuste no futuro, que eu já digo para você que esse último reajuste foi o maior que eu já vi em experiência de 10 anos no setor de saúde suplementar. Por quê? Porque durante a pandemia, os serviços médicos ficaram com demanda reprimida, os serviços médicos eletivos, ou seja, consultas, cirurgias eletivas, né? Na pandemia as pessoas não iam muito, só saía de casa numa emergência mesmo. Então, a ANS, ela obrigou as operadoras a dar um reajuste regressivo. Entendi. Ou seja, a operadora, elas tiveram que dar um reajuste que ficasse mais barato depois de um ano. Só que aí depois essa conta do regressivo chegou agora nesse outro reajuste de 2023. Entendi. Já era mais ou menos esperado, então, que isso fosse acontecer em decorrência do que a gente vivenciou nos últimos anos. Então, já né? era esperado. A Liviana perguntou, Bruno, é verdade que quanto mais a pessoa fica velha, mais caro o plano? Esse reajuste vai mudando também aí, já que a gente falou de faixa etária, vai ficando mais caro por causa da demanda e da necessidade? Isso, positivo. É aquele mesmo princípio atuarial que eu falei, né? Quanto maior a idade, maior o preço também percebido. Por quê? Porque a maior tendência de utilização é justamente, às vezes, de seguro de carro, por exemplo. Um jovem de 18 anos que vai fazer um seguro de carro, às vezes dá bem mais caro do que uma pessoa de 70 anos. É erguida por causa do cálculo atuarial de tendência de utilização. Entendi. Mais uma dúvida agora da nossa telespectadora, deixa eu ver aqui, Edilange, obrigada pela participação. Ela disse que a filha dela tem um plano X, ela citou aqui a marca, e o aumento é a cada 3 ou 4 anos. No caso, não pode ter o reajuste esse ano, já que é entre 3 e 4 anos? Olha, depende muito sempre pensando nesses dois tipos de reajuste. Existe o reajuste anual, que é no aniversário da tabela, e existe o reajuste por faixa etária, que é de 4 em 4 anos. Então, se por acaso ela completou ano, coincidentemente no mesmo ano do reajuste da tabela, ela vai sofrer sim 2 reajustes, mas não 3 reajustes, tá? O número de reajuste é no máximo 2, que pode juntar e pode acumular o reajuste anual e o reajuste por faixa etária. Certinho. Esse reajuste, ele já entra automaticamente? Tem alguma conta entre o plano e esse consumidor? Como é que isso funciona? A partir de as pessoas vão já o usuário recebe um e-mail, né, uma comunicação via e-mail de que o seu plano vai sofrer reajuste. Então, geralmente, o usuário fica atento lá, o e-mail, também a caixa de spam, também. Às vezes o e-mail não é enviado, vai para a caixa de spam, né? Tem que ficar atento porque o plano, ele geralmente, né, comunica pelo e-mail que o plano vai sofrer um reajuste. Certinho. Paulo, obrigada pela sua participação. Ele é especialista em planos de saúde. Obrigada pelas orientações. E você que está acompanhando Mulher Demais já sabe, né? Se programa assim que possível que vai ter alguma mudança aí ao longo desse ano. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigado. Uma boa quarta-feira para vocês. Muito bom. Deixa eu chamar agora esse